Sabe que você vem, Braulio? Você vai dizer... Não, eu vim lá de casa. Lá de casa. Mas eu nasci em Belo Horizonte, Hospital Santa Mônica, vida, Antônio Carlos ali. Né? Um pouco antes do viaduto São Francisco. E você acha que você é o quê? Mineiro? Hã? Você é mineiro? Eu sou Belo Horizontino, mineiro, sou mineiro. Tem alguma influência, alguma ancestralidade que você identifique? Minha bisa portuguesa. Portuguesa, sua bisavó? E o meu avô, italiano. E tem algum povo no mundo ou lugar da terra em relação ao qual você diga, não, dali eu não queria vir de jeito nenhum? Ah, com certeza, cara. Tem? Com certeza. Dali eu não queria, não. Dali eu não queria vir. Não precisa Geralmente o cara olha para a descendência da sogra. Da sogra. E já começa a pensar. Aí você diz, seja de onde for, que a minha sogra tenha vindo, de lá... De lá que eu não quero... Eu não quero ter vindo. Eu nem também. Quero ir lá. Não quero ter nascido lá, não quero ter parente nenhum lá. Isso. Não. Me fala de onde você veio para eu evitar. Né? Não é isso? Não, mas essas coisas já estão feitas. Não tem jeito. Nós estamos aqui e não temos a menor alternativa quanto a determinarmos por onde nós passamos até termos chegado até aqui. Porque afinal de contas, cara, nós somos descendentes de ancestral. De todos, né? todos nós. Você é um descendente de ancestral. Eu sou um filho de Adão e você também. Como diz Paulo pregando lá no Areópago de Atenas, ele disse, de uma pessoa só, ele fez toda a raça humana. Eita! E é isso que cada vez mais a ciência demonstra com simplicidade hoje em dia. Né? Conforme esse experimento que acaba com toda essa história de judeu, grego, bárbaro que a gente lê hoje aqui em Romanos, né? A afirmação é: Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz. Tem muita gente diabolicamente tomada pelo espírito separatista, etnicista, sexista, faz acepção de pessoas, aborrece certas raças, é uma coisa diabólica, mas está aqui entre nós como mato. Você dizer que havia homens livres era nobre, era digno, e havia homens escravos, que havia raças superiores e havia raças inferiores, que havia cores melhores e cores piores. Isso tudo habitava com abundância o mundo do Novo Testamento, do primeiro século. É nesse ambiente cheio de olhar impuro em relação ao próximo que o Evangelho chega. A ponto de que você lembra as 2 vezes que você esteve comigo lá em Jope, na casa de Simão o Curtidor, eu falei de Pedro e daquele lençol com todo tipo de animais, simbolizando criaturas e naturezas humanas com as quais ele não se relacionava. E a imagem que vinha do céu, a visão era essa: Pedro, mata e come, ou seja, serve-te de qualquer que seja o alimento relacional, sem que tu exerças esse papel de juízo entre os homens. Para com isso, o Evangelho tornou limpa e pura todas as coisas. Quando você chega e você vê a declaração de Paulo, por exemplo, em Efésios, ou em Colossenses, ou em Filemão, quando ele tenta diminuir o peso do significado de ser escravo no mundo romano, o que ele faz é dizer ao senhor do escravo que o trate com humanidade, como se ele fosse, porque ele é de fato seu irmão humano, irmão de criação, irmão de natureza, irmão na fé. Irmão, é seu irmão. O resto é uma contingência perversa de um sistema brutal, mas em Cristo, mude a sua mente, ele é o seu irmão. Ele tenta diminuir o peso dessas implicações. Assim como quando ele manda a mulher ser submissa ao marido, e antes ele manda o marido amar a mulher, ele está tirando o peso
da imposição cultural, onde a mulher era submissa ao marido, mas era uma submissão de raiva. Porque o marido não amava a sua mulher. Então, não era uma questão para gente amadurecida, mas seria uma questão para aquele mundo tão pagão, com aquelas categorias tão presentes. Ou quando ele diz que, todavia, em Cristo, como ele fala, escrevendo aos Colossenses, não há homem nem mulher no mundo, o dele, onde o homem era o homem e a mulher era muito menos. Ele diz, em Cristo, no entanto, não existe isso. Não existe. Isso há 2000 anos atrás. Não existe homem nem mulher. Em Cristo não existe escravo e liberto. Em Cristo não existe o maior e o menor, não existe o grego inteligente, nem o judeu religioso, não existe o bárbaro distante, alienado, nem existe o cita, não existe o celta, não existe o nórdico, não existe nada disso. Todos são um em Cristo Jesus, porque ele de um só fez toda a raça humana. E a cruz diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles todos não sabem o que fazem mesmo. E ele morreu por quem soube e por quem não soube. Morreu por quem creu e por quem nunca teve a informação para crer. Morreu e está feito e está consumado. Então, quem não pensa assim ainda não entendeu o Evangelho. Se você diz que é discípulo de Cristo, mas tem esses preconceitos bobos, como alguns desses ali manifestaram, foram só os bobinhos, os preconceitos bobos. Mas a gente aqui assistindo conosco agora, tem preconceitos enormes. Tem gente que concorda mesmo com o espírito homofóbico. Tem gente que concorda com o fato de que a filha de uma família bem branca, bem caucasiana, não deveria se casar com um negro. Aqui entre a gente. Tem gente que escolhe um candidato à presidência da República, poderá escolher nas próximas eleições para votar, justamente porque ele é o cara que separa, que divide, que diz que não somos todos iguais. E que temos que criar uma sociedade separatista mesmo. Nós estamos vindo de um momento e vivendo um momento de polarização separatista no Brasil como nunca se viu antes, não por causa necessariamente de raça, mas é sobretudo por causa de ideologia, do que nos dividiu politicamente nos últimos 13, 14 anos. Então, eu acho que a maioria absoluta dos que dizem que são cristãos e discípulos de Jesus, de fato são os maiores pagãos da terra aqui entre nós. Porque quem quer que enxergue separação entre si e o seu próximo não é filho de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Que o Filho de Deus é o que constrói pontes, é o que pacifica? O cara que quebra pontes e separa, e que não tem a misericórdia de nenhuma forma de acolhimento, que não deixa nem a porta do arrependimento aberta, esse não é filho de Deus. Foi o que o Papa Francisco falou a respeito do Donald Trump, há uns meses atrás, quando ele disse que ele não acolhia aquela atitude do Trump, porque ninguém que não fizesse pontes poderia ser interpretado como sendo um cristão. É verdade, se não fizer pontes, se não tiver mais prazer na aproximação do que na separação das pessoas, não é filho de Deus, não conhece o Evangelho. E na religião, Caio? Só tem separação. Meu Deus. Aqui o pessoal que está nos vendo está entendendo e está sabendo. Se quiser, consegue identificar a quantidade enorme de fossos, de abismos,
Sim. de quênias de separação que eles criaram, ou que admitem, ou que incorporaram, ou aplaudem, ou justificam, ou validam, de diversas formas diferentes. E a minha oração é que o Espírito de Deus faça você entender isso. Porque se isso não entrar em você, a pergunta que o Evangelho faz é: como poderá então habitar em você o amor de Deus? Se o seu coração é assim, se você olha para o mundo com todas essas divisões e você abomina o próximo, para você é um quadrúpede, é um réptil, é um ente desprezível, seja qual seja o próximo, saiba, você não é filho de Deus, não é. Deus não tem filhos que odeiam os filhos de Deus. Não tem. O Evangelho é simples assim. Não adianta você dar uma volta ao mundo, arranjar um argumento, chegar com qualquer que seja a sua tentativa de versão de autojustificação religiosa ou de qualquer natureza, ela está já plantada no coração do inferno e não no reino de Deus. Creia nisto que eu estou dizendo, é simples e é grave como a morte. Para quem quiser olhar para dentro do coração e refletir sobre isso. E tomar uma decisão. E se arrepender. Se arrepender, começar a andar na direção daqueles que você despreza, enoja. Enoja. Por que você se enoja dessas pessoas? Quem é tão nojento assim que você não consiga se aproximar? Quem é esse que você colocou do outro lado do abismo, deliberadamente, por ódios de quem não é filho de Deus? O Filho de Deus é um fazedor de pontes. Por isso ele é eternamente bem-aventurado. Quer conversar com a gente aqui no chat, quer abrir o coração, quer falar das suas dificuldades, dos seus travamentos, dos seus ferrolhos passados contra o próximo, converse com a gente, abra o coração e olhe para você mesmo. Hoje pode ser um dia de salvação para você, um dia de muita graça, de libertação poderosa. A gente não está falando só de ficar livre de ideias, não, é ficar livre de uma natureza demoníaca que cresce, que pode habitar a gente e botar horrendas raízes na alma da gente. O chat está aberto. Eu espero que você escreva aqui pra gente, a gente conversa. Mas tem aqui, Caio, um exemplo aí do que você está falando. Por exemplo, meu amigo quer que eu batize o filho dele, mas ele é católico. Ou tem que ser lá no templo católico. Não posso entrar lá porque lá tem imagens. Ou então o cara te dá uma explicação de que ele gosta muito de alguém, apesar do cara ser isso. Exatamente. Mas e daí? A minha filha está namorando com um cara que não é da nossa denominação. Mas é um bom, apesar disso, é um bom rapaz. Apesar de tudo. E agora o que eu faço? Porque é recomendado que eu não... Você veja, por exemplo, parece que aqui no Brasil, essa questão de mulher branca com homem negro e vice-versa, não tem mais nenhuma relevância. Mentira. É politicamente incorreto falar disso alto. Mas nos bastidores, você sabe toda hora de rapazes negros que carregam uma rejeição enorme, que às vezes eles mesmos têm vergonha de confessar, e a namorada tem vergonha de confessar para as amigas, mas os pais em casa dizem: vê se dá um jeito, se termina logo com isso aí, que você não vai ficar com ele, né? A família não vai suportar isso. Olhe, não precisa ir muito tempo atrás, de 5, 6 anos para cá, eu já ouvi isso aqui perto de mim em Brasília umas 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho isso na minha família, cara. Não é? O meu irmão namora com uma negra. A Laísa é negra. Parece a Whoopi Goldberg. E o meu irmão é branquinho. A minha família já falou: o que está acontecendo? Não estou entendendo. E ele, tá tudo bem.
Ainda tem menina que ouve aquela coisa subrepticiamente perversa. Se escuta. É o que? É o tamanho do experimento? Isso. Já provou bastante? A fila anda, mas muda. É o coco bambu dele? É, o coco bambu. É a fama africana. Exatamente. O que você está querendo? É uma fase animal? É tudo de horrível que você possa ouvir. Aqui, presente. É isso aí. Como o Bolsonaro, quando perguntaram a ele, e se um dos seus filhos se apaixonasse por uma menina negra como a Preta Gil, lembra dessa história? Sim. A resposta dele? Não, isso jamais aconteceria porque meus filhos foram muito bem educados. Muito bem educada, pessoa educada. O Lucas costuma dizer que a Laís é igual o airfry. O airfry é aquele aparelho que você tem uma gavetinha assim, ó, e você frita só no ar. Sem precisar de gordura. É um lançamento novo aí, do Polishop. Aí ele falou que a Laís é igual a airfry. É preta por fora e quente por dentro. É. Pergunta, Thiago.